que, tipo, você sentiu que o senhor queria entrar na política, o pontapé inicial? Sim, bacana. Ótima pergunta. Eu voltei para a Formiga em 1999. Morava aqui, não? Não, morava em BH. Eu terminei o BH. terceiro ano. Você é natural de Formiga? Sou nascido em Formiga, na Rua Nova. Meus pais. Só foi morar um tempo. Eu fui estudar, né? Porque na época eu queria fazer. Na verdade, eu comecei a faculdade de economia. Queria fazer economia. Depois eu mudei para administração. Então, a Formiga ainda não tinha na época, né? Eu fui para BH. Meus pais continuam morando lá no Rosário, na Rua Nova, lá pertinho do campo do Guarani e tal. Moro tudo lá. Sou nascido e criado na Rua Nova. Aí eu voltei para a Formiga em 1999. Fui trabalhar na faculdade. Ajudei a montar. Chega junto aí, ó, chega junto aí. Tem até. Todo bate-papo tem, um salgadinho. Aí sim, moral. Que quiser. Depois tem que dar moral pros. Fazer o merchan aí, né, Heitor? Da turma aí. Vai que consegue. Então eu voltei para a Formiga em 99, desde então fui trabalhar no Unifor. Ajudei a montar o curso de administração, tal, de contábeis, tal. E o fato de ser professor, de estar sempre dando entrevistas sobre temas econômicos, que até então, naquela época, era praticamente inexistia em Formiga. Então, assim, as pessoas passam a conhecer mais a gente, assim, né, tal. Aí eu lembro que em 2008, 2006, tipo 2006, 2004, sei lá, o meu pai sempre gostou muito de política e tal, aí queria montar o Partido Verde aqui em Formiga. E eu nunca tinha sido filiado a partido. Seu pai já candidatou? Já candidatou a vereador, candidatou a deputado, assim, mas nunca teve êxito, não. Aí eu sempre gostei de política também, do ponto de vista, assim, de conversar, de debater, de estudar, né, até por necessidade profissional. Então, aí, montamos o Partido Verde, e eu gostei, assim, da ideia, sabe, do pessoal, tal. Aí montamos o Partido Verde aqui, aí o pessoal começou, gente, por que você não candidata a vereador? Seu pai já foi candidato umas 5 vezes, sei lá. De repente você vai e fala, não, isso não é para mim não, tal, daqui, dali. Aí começou o pessoal, sabe, assim, não, nós vamos te apoiar, tal. Troquei ideia com uns colegas lá da faculdade, tal. Falei, não, a gente apoia. Aí fui candidato a vereador em 2008. A sua primeira vez? 2008, vereador. Fui vereador 2009 até 2012. Aí, assim, no decurso Sua primeira vez você já conseguiu? Fui eleito, primeira vez que eu candidatei a vereador, fui eleito. Legal. Tive 950 votos na época. Então, foi uma Câmara assim, muito atuante, sabe? A gente era muito atuante do ponto de vista social, do ponto de vista de cobrança mesmo, né? Por isso que eu não tenho problema quando eu vejo assim, a Câmara cobrando, tal. Não vejo problema nenhum, porque eu passei por lá. Eu sei como é que é. Lógico, e tem aqueles que saem um pouquinho da linha da cintura, né? Mas eu não esquento a cabeça, não. Sempre tem. Não tem problema nenhum. A gente passa, né, vira as costas, entra para um lado, sai para o outro. E aqueles que conversam, que debatem no nível da educação, no nível da responsabilidade, aí a gente conversa, né? Até na família você tem discussão. Sim. No campo político, então, Muito, que dirá, né? ideia. Mas eu considero que tem... Eu acho dessa muito difícil. Sem dúvida que... Você tá doido. Então, aí eu fui eleito vereador. Então, assim, no decurso do meu mandato, eu percebi que eu não tinha muito... Porque eu sou muito... eu tenho uma autocrítica muito grande, sabe? Até por formação profissional mesmo. Eu, durante muitos anos, eu trabalhei na área de recursos humanos, com treinamento, com avaliação de desempenho, com área de desenvolvimento de pessoas. Tenho uma especialização também na área de recursos humanos. Hoje a gente fala gestão de pessoas, né? Então, isso me deu uma bagagem muito grande, assim, de entender os pormenores, de entender que eu estou conversando com o Russo ali, mas será que ele está pensando a meu respeito? O que o Pijama está pensando a meu respeito e tal? Eu tenho uma facilidade muito grande, assim, de fazer leitura, assim, das pessoas, dos ambientes, entendeu? Do ponto de vista comportamental, tá? Eu não sou nenhum vidente, não. Para quem é aluno do Eugênio aí, ó, já sabe. Então, assim, né? no decurso do mandato de vereador, eu percebi que não era muito a minha praia ser... porque o vereador pode muito, mas não pode tudo. O vereador, ele legisla, ele fiscaliza. Ele não pode executar obras. Ele não pode executar serviços. Aí eu falei, puxa vida, eu tenho minha formação, minha experiência e tal. E eu era, na época, um vereador muito crítico, assim, né, responsável, mas crítico. Crítico. Pode até pesquisar no YouTube aí, tem os vídeos nossos da época aí. Aí eu falei assim, olha, peraí. Produtor. Mas sempre dentro de uma linha de respeito, acima de tudo, mas cobrando.
né, como eu sou cobrado hoje. Eu cobrava à época, né? Mas tudo dentro da linha do respeito, né? Aí, um belo dia, fui estar lá na Lagoa, assim, jogando bola, o Café Eugênio, eu vi um comentário seu, tal. Se você acha que você pode fazer melhor que o atual prefeito, você não candidata a prefeito. Falou, o cara achou que eu fosse brigar com ele, sabe? Aí pra você ver. Na hora. Aí na hora deu o estalo, falou, aí rapaz, não é que você está certo? Eu já tinha decidido que não seria mais candidato a vereador. Eu fui, aí na eleição de 2012, eu poderia ser candidato à reeleição, e tinha eleição de prefeito. Eu falei, rapaz, não é que você me deu uma ideia? Porque normalmente, assim, quem está na política, espontaneamente são poucos que saem assim, sabe? Não quero mais disso, mas não. Eu nunca falei mal de política, sempre me dei bem lá na Câmara, com os colegas da época, Mas com os atuais acontece vereadores. muito, né? Acontece demais. Principalmente quando o nego perde. Quando o nego perde, aí Fala que ele vai fica. bem, A única pessoa que eu vi na minha vida que não desanima é a Marina Silva. É. Mas de resto. Aí o camarada falou isso comigo, ele achou que eu fosse brigar com ele, né? Eu falei, uai, não é que ele me deu uma ideia? Então tá, fechou, você é candidato a prefeito. Aí na época eu fui candidato pelo Partido Verde, né? Ninguém, assim, quando eu falo ninguém, do ponto de vista, porque na época as empresas podiam apoiar, tal assim, então ninguém acreditava em mim. Eu falei, não tem problema, eu acredito, eu não quero ser candidato a vereador, não quero ser mais, não é minha praia. Respeito muito quem é, né? Quem se candidata, se reelege, respeito demais da conta, porque não é fácil. São só, em meio de 68 mil habitantes, são só 10 vereadores, né? 2 vereadoras e 8 vereadores. E o povo né? cobra muito também. né? Cobra sim e tal. Então eu falei, vou ser candidato. Aí uma galera lá, um pessoal, fizemos uma campanha diferente, sem dinheiro, estúdio improvisado. Né? Você falou que o seu estúdio é improvisado, você precisava de ver o meu na época da época da campanha de 2012. Aí em 2012 fui candidato a prefeito, fiquei em terceiro lugar, não fui eleito. Aí, final de 2012, eu era diretor da faculdade e dava aula também. Aí, final de 2012, eu conversei com a direção da faculdade, deixei de ser diretor. Na época eu já era diretor, mas não, eu era coordenador do curso de administração. Aí eu deixei a coordenação e montei uma empresa de consultoria, porque eu tinha muita vontade de trabalhar com consultoria. Aí deixei, né, a política do lado, né, perdeu a eleição, acabou, embora, vamos, né, sacudiu a poeira, deu a volta por cima. Então, fiquei de 2013 a 2016 fazendo consultoria na área de finanças e na área de gestão de pessoas, de recursos humanos, tal. Aí chegou 2016, início de 2016, aí começa, tem eleição, tal, a gente quer que você candidata, fez pesquisa, não, eu não queria de jeito nenhum, aí eu realmente não queria não. Mas não é porque eu não gosto, que eu não gostava, é porque eu estava muito bem na minha empresa de consultoria. Não estava na vibe mais. Não estava, não estava, realmente não estava. Não estou falando aqui para tirar onda, não, porque eu não sou de tirar onda. Já falei isso em várias outras oportunidades. Sim. Mas aí foram as coisas caminhando de tal forma, eu falei, gente, se for, né, quem tinha sido adversário passou a ser parceiro político naquele instante, né, tal, eu falei, se for nessa linha aí, tá limpo, vamos enfrentar. Aí fui, né, candidato, fui eleito com 85% praticamente dos votos, sabia das dificuldades, sabia de tudo que enfrentar, como eu falei no início, né? Porque eu estava fazendo consultoria, mas morando em Formiga, então estava vendo os problemas que estavam acontecendo, né? Falei, não, estou preparado para ser. Aí, graças a Deus, fui bem eleito, 85%. E quando eu lembro direitinho, tem até hoje lá no meu discurso de posse do primeiro mandato, eu falei, minha missão é cueca com ela. Tem que ter. A cueca com ela. Então, a minha missão era entregar uma cidade melhor em 31 de dezembro de 2020 do que aquela que eu peguei em 1º de janeiro de 2017. E, graças a Deus, nós conseguimos, com muita dificuldade, né? Vocês devem lembrar aí e tal. Né? Dificuldades, dificuldades, muitas vezes, elas me motivam, sabe? Tem gente que, na primeira dificuldade, desiste. Não, eu sou o contrário. Eu não gosto de coisa fácil, gosto de coisa difícil. Entendeu? Gosto de coisa difícil, gosto de coisa que desafia, gosto de coisa que me põe à prova, gosto de coisa que me faça superar, que me faça ser melhor do que eu sou, do ponto de vista humano, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista político. Aí vai, né? Falei, puxa vida, fizemos um bom trabalho, tal. Aí a gente viu. Quando foi para a reeleição, eu falei, mas está tão difícil, essas coisas. Aí entrou o governo do estado novo, tal, o Zema, no caso. Aí regularizou a situação dos municípios. Até foi bom, né? Para mim. Está sendo sério, sabe? Na dele.
pagando o salário do servidor em dia, é a obrigação, mas outros não faziam. Né? É como é o caso. Uma vez eu falei numa rádio, eu jamais esperava receber elogio por pagar o salário do servidor em dia. Isso é obrigação, a primeira coisa que tem que fazer. E foi o que eu fiz lá atrás. Vamos fazer um planejamento de modo que a gente não atrase o salário do servidor. Porque se o servidor não recebe o que é de direito, ele não vai prestar um bom serviço. Não vai, óbvio que não vai ficar chateado, né? Não vai desempenhar bem o seu papel, e isso prejudica a administração. Então, quando a gente passou bem por isso, aí nós começamos no final de 2018, início de 2019 e tal, aí começamos a fazer as pesquisas de popularidade, só para a gente estudar mesmo como é que a população estava enxergando o meu mandato. Né? E a cada pesquisa que a gente fazia, a gente percebia, né, até por formação, eu tenho que ter essa a gente chama de expertise. Né? A gente tem que ter esse conhecimento para ir evoluindo. Estou ruim aqui. Mas na próxima, o que estava aqui, eu já estou aqui, estou melhorando. O que eu preciso melhorar? Sim, o que eu preciso melhorar. A gente sabia exatamente o que eu precisava de fazer.